segunda parte do nosso bate-papo. Professor Aurélio, o senhor tem aí uma raridade nas suas mãos. Mostra pra gente. Rosana, isso aqui realmente é uma obra que pouquíssimas pessoas, quem sabe nessas alturas, passar tantos anos, quase ninguém possa ter. Mas eu tenho aqui comigo um livro que me foi dedicado, né, pela Xerox do Brasil, que fez uma impressão quando a Xerox fez 30 anos de existência, né, ela editou os Lusíadas nos seus originais, a chamada cópia Príncipes, uma cópia dos originais do Lusíadas. Aqui na primeira página, na capa, né, tem o nome, e aqui embaixo tem, ó, impresso em Lisboa, né, com uma bibliografia e ordem de sua autoridade imperial, 1572, né? Essa é a obra Príncipes. Aqui está a dedicatória e meu nome impressa, né? E embaixo aqui, ó, e saudações da Xerox nos seus 30 anos de Brasil. Esse foi que ano que foi esse presente? Esse presente foi em 1995. Olha! 1995, nesse período eu estava em Brasília, né? Estava assumindo a Secretaria Nacional de Direito Econômico. Bacana. Né? E aqui diz, ó, edição comemorativa dos 30 anos no Brasil, da Xerox, feita em regime de coedição com a Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro do Ministério da Cultura. Né? Eu acho que isso aqui é uma raridade, e se você passar as folhas, você vai ver exatamente a mesma letra da época. Uhum. Exatamente. E aquele português também. O português também da época, exatamente como foi escrito. Não é tão simples ler. Não é. Né? Porque se você prestar atenção, você vai ver o seguinte, essa obra, ela tem uma história, digamos assim, muito, muito complexa do ponto de vista da sua composição. Né? Porque todas as estrofes são em 8 versos. Né? E eles estão em 10 cantos. Esses 10 cantos, né, digamos assim, eles estão hoje, né, mais ou menos em 1112 linhas. Né? 1112 linhas é o total do poema. Agora, o que equivale a 8.816 versos. Veja você, nós temos quase 10.000 versos aqui dentro desse livro. Isso foi um trabalho maravilhoso, um trabalho dificílimo, difícil de ler também por causa do português da época, mas é uma obra histórica monumental. Né? Então, eu tenho muita alegria e sempre tenho muita satisfação por ter recebido essa obra, né, em comemoração aos 30 anos da empresa no Brasil e com meu nome. Né? Então, significa que... Por isso que essa é a razão de tanto ciúme nessa obra, né? E eu tenho o maior ciúme da obra, é o maior cuidado com ela. É o que eu digo, nós temos aí uma produção literária de altíssima qualidade. Né? Você imagina uma obra com quase 9.000 versos, uma linguagem, digamos assim, rítmica e de absoluta concordância verbal, né, e de absoluta rima. E trazendo esse contexto rico para a literatura, e que é bom que se diga, ele também tem aquele viés romancista clássico, e eu queria saber um pouco dessa vertente amorosa que ele traz, principalmente quando ele fala, né, da Inês de Castro e da Ilha dos Amores. Você foi no ponto assim, eu não diria o ponto crucial da obra, né? Mas é o ponto que, digamos assim, desperta esse aspecto afetivo dentro de uma obra épica. Né? É interessante que dentro da obra épica ele traz
o classicismo, dentro da obra épica, ele traz esse aspecto romântico. Então tem realmente esses dois grandes momentos. Agora, a questão da Inês de Castro é muito interessante, porque ela era, digamos assim, uma acompanhante, uma dama de honra da rainha, mulher de Dom Pedro I. O nosso Dom Pedro Pinheiro aqui, quando ele voltou para Portugal, ele volta como Dom Pedro IV. Ou seja, entre o Dom Pedro I da Inês de Castro e o Dom Pedro I brasileiro, né, nós tivemos três outros Dom Pedro. Mas o Dom Pedro I português, né, ele se apaixonou pela dama de honra da rainha, né? E aquilo criou uma perturbação no palácio, uma perturbação dentro da história, da própria sucessão, porque ele teve filhos com a Inês de Castro, né? Então, o que aconteceu? O pai da Inês de Castro manda liquidar, o rei na época, né, manda liquidar a Inês de Castro, ela é morta, né? Eu tenho aqui uma frase muito interessante, né, que ele diz exatamente: desta causa a violenta morte deu razão. Quer dizer, na literatura da época, quem deu razão à morte foi a Inês de Castro, né? É claro que aí Dom Pedro I continuou governando. Agora veja que interesse. Ele não, no fim da história, ele não foi ingrato, uma pessoa que desconheceu os fatos. Porque o que ele fez? Morta Inês, ele assume o poder e fez Inês rainha de Portugal depois de morta. Nossa. Quer dizer, então ela se tornou rainha pós-mortem. Rainha de Portugal pós-mortem. É o único caso que eu conheço na história, né? E ela não era uma rainha de origem nobre. Ela não era digamos assim, da linha imperial portuguesa, né? Tanto é que os filhos dela, com Dom Pedro I, não foram sucessores dele, né? Os outros que vieram não foram sucessores, né? Na linha de sucessão de Dom Pedro I, nós temos, por exemplo, que deu efeito no Brasil, nós temos a história de Dona Maria I, que era tido como a piedosa, né? E Dona Maria I, a piedosa, ela acabou se assustando com a Revolução Francesa, e esse susto dela com a Revolução Francesa acabou levando ela a assinar a execução de Tiradentes, que fizeram a Revolução de Ouro Preto na mesma época, né? Então ela acabou sendo conhecida, ou passou a ser conhecida como Dona Maria a Louca, e veio para o Brasil quando os portugueses, a corte portuguesa se transferiu para o Brasil. Ainda na época era o governante, era Dom João o Regente, mais tarde conhecido como Dom João VI, né? Mas é muito interessante essa história. Eu, quando era professor da Cândido Mendes, teve um tempo que eu fiquei na biblioteca do velho senador Cândido Mendes. A biblioteca do velho senador Cândido Mendes era exatamente a esquina do prédio velho do convento do Carmo. E ali viveu Dona Maria I. E eu consolidei todos os pronunciamentos parlamentares do senador em 2 livros, editados pelo Senado, né? Editei esses livros no local ou no quarto onde viveu Dona Maria I. Ali tinha uma ligação, uma passarela que levava até o outro lado, que era a corte, o palácio, né, onde vivia Dom Pedro, né, onde vivia Dom João VI, também Dom Pedro. E ela passava ali, mas ela viveu um período de muita dificuldade. Morreu no Brasil e a história continua. É uma passagem interessante da história, né, que tem a ver com a nossa história, né? Tem a ver com a nossa história porque é a mesma dinastia, né? A Dona Maria I era descendente de Pedro I, né? Não era descendente de Inês de Castro, de Pedro I e os outros filhos, né? Então eu acho uma história interessante e mostra essa proximidade
né, que esse efeito à distância, né, do caso de Inês de Castro, né, com o caso brasileiro. Né? Acho que nessa linha de lições afetivas também, ou questões amorosas, né, o Lusíadas também tem uma passagem muito bonita, né, que é quando numa determinada ilha, ou ilha lateral do retorno, eles estavam retornando para Portugal, né? Já tinha um navio se perdido no Cabo das Tormentas, né? E eles estavam retornando para Portugal quando se oferece, a população local oferece a Vasco da Gama, né, uma grande festa. E ali aquela festa é conhecida como a Ilha dos Amores. E ele recebe uma coroa dos nativos. Agora, interessantemente, é que ali não se fala se esses nativos eram brancos, negros ou mouros. Né? O poema, aliás, ele não se refere em nenhum momento, né, a esse problema de convivência durante a viagem de Vasco da Gama, né, com a etnia ou a cor da população. Aliás, a gente não vê a obra de Camões tendo referências, né? O que eu me lembro, acho que eu não vi nenhuma referência a negros na obra. Você tem alguma lembrança? Não, eu diria a mesma coisa que você, não vejo isso. Ele tem um contato muito interessante na região de Madagascar, que é aquela ilha que tem, digamos, ao oeste, não, a ilha está ao leste, a ilha de Madagascar está ao leste da África, né? Já no Oceano Índico, quando ele atravessa no canal de Madagascar e a África, ali, passando por ali, ele para a expedição dele e ele recebe a visita de um rei africano, né, chamado Melinde. Agora, a literatura não fala se o Melinde era um rei, digamos, tribal, né, ou se era um rei já de área tribal consolidada, e nem muito menos se refere à sua cor. Mas, de qualquer maneira, Melinde é o rei que conta para Vasco da Gama o efetivo caminho para chegar às Índias. Né? Ele exatamente diz, olha, passa por Calcutá, não entre no Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho é dominado pelos árabes, e os senhores poderão ser liquidados no Mar Vermelho, mas tome a direita, ou seja, tome a direita e vocês vão chegar na Índia, e chegaram, né? Então, Melinde é um rei importante português, é um rei africano, muito importante, muito significativo, e que teve esse papel, né, de efetivamente dar o caminho das Índias. Eu não vou dizer o caminho das pedras, mas ele deu o caminho das Índias. E me diz uma coisa, e por que a Ilha dos Amores? Por que amor? A Ilha dos Amores é exatamente porque aquilo ali, independentemente de coroarem, né, o Vasco da Gama, independentemente tem uma grande festa, né, uma grande festa, as pinturas da época, né, mostram as diferentes posições, né, a liberalidade da convivência ali naquele momento, mas você não tem, digamos assim, pelo que eu conheço, né, possibilidade de identificar, até é estranho você não identificar naquele mundo festivo pessoas negras. Isso realmente acontece. Você tem, se tiver oportunidade de ver as pinturas que foram feitas, não na exata época, mas depois, né, elas não pintam aquelas pessoas como pessoas negras. Né? É estranho, porque como que ele viaja todo o litoral africano, né, ultrapassa o canal da Boa Esperança, o Cabo da Boa Esperança. Não encontra, e a própria cor do Melinde, que será que Melinde era também um moro? Porque naquela região, os primeiros, digamos assim, as primeiras pessoas que não eram brancas nem negras eram os moros. Os moros tiveram um papel importante em toda a conquista do norte da África
E como nós sabemos, né, os mouros entraram na Espanha, dominaram a Espanha por muitos anos. A independência da Espanha é uma luta contra os mouros. Eles entraram em Portugal. Você vai me permitir uma brincadeira, mas eu vou contar uma história que o meu avô contava, ouvida do bisavô dele, que era português, perto do Porto. Ele contava que os mouros iam entrar numa determinada região perto do Porto, um distrito, e aí um conde que comandava aquela região perto reagiu, né? E reagiu aos mouros, e ele disse: agora basta. Quando ele diz agora basta, nasceram os bastos. É aí Aurélio von der Bastos, né? Essa é uma história interessante. Pode não ser verdadeira, mas faz parte de tudo isso que nós vamos discutir agora. Agora a gente vai dar mais um intervalinho. No próximo bloco falarmos sobre a mitologia grega. E o que essa mitologia tem a ver com a obra de Camões. A gente já volta então.